Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos então dar continuidade ao nosso curso, que tem apresentado algumas coisas muito interessantes e diferentes em relação. A nossa abordagem é uma abordagem prática. A nossa abordagem é entender os conceitos culturalmente desenvolvidos a partir de princípios da epistemologia que nós vimos, mas através de uma reflexão a partir da análise do método, como vocês já viram com Descartes. E é importante para nós a gente entender que nossa disciplina são fundamentos teóricos metodológicos. Então, a ideia é que isso nos auxilie na questão da prática da educação física, dos esportes. Como isso vai nos ajudar como profissionais? Essa é a nossa abordagem, da teoria para a prática, da prática para a teoria, e como isso traduz em metodologias. Então, vamos lá. Bom, já vimos a questão do início do homem primitivo, né? Agora vimos também a questão da importância da antropologia, principalmente a antropologia cultural, que ela estuda todos os fenômenos da existência humana, do homem no meio ambiente, como ele construiu e desenvolveu habilidades, né, e competências para poder utilizar o corpo, né, e poder transformar o meio ambiente, dominar o meio ambiente. Então, vamos então a dar uma passada. Saímos da época primitiva, da era primitiva, e vamos lá na época medieval. Então, na época medieval, o que nós vamos tentar agora é fazer essa análise em relação ao que nós vimos na nossa disciplina até agora, em relação ao que os pressupostos em relação à Idade Média, né? A Idade Média, a gente sabe que foi um período difícil na civilização brasileira, haja vista a constante falta de liberdade, né? E também a perseguição às pessoas que pensavam, né? As pessoas que refletiam, as pessoas que queriam fugir do escopo de uma sociedade dominada por um pensamento único, que era o da igreja. Então, vamos lá. Mas partindo para a questão da educação física em si, né? do corpo em movimento. Logicamente, não havia educação física, mas do corpo em movimento. Vamos lembrar que naquela época, nós vamos utilizar naquela época a questão dos fidalgos, que eram os grandes cavaleiros daquela época. Então, os cavaleiros daquela época, eles se preparavam com técnicas, eles se preparavam de forma tática para poder utilizar o seu corpo como arma e também os seus implementos, no caso ali, essa grande, essa lança, né? Entre outros, espada também acontecia, né? Então, nesse momento, o que a gente pode entender, primeiro, é que, saindo do estágio em que o corpo, né, a luta era pela sobrevivência, né, lá na época no primitivo, na época primitiva, né, o homem ele era presa e ao mesmo tempo ele é predador, né? Já agora, no momento em que a civilização já houve domínio, já houve a formação de cidades, já houve a formação de povoados e o homem já não é mais presa, ele é o predador. Então, as habilidades motoras passaram a ser utilizadas com três finalidades: finalidade guerreira, finalidade terapêutica, esportiva, as quatro, né? Esportiva e educacional. Então, lá de uma para uma, bem rapidinho, né? A ordem guerreira, porque naquela época, né, os condados, os vilarejos, os reinos, tinham que ter exércitos. Por quê? Naquele tempo, vocês sabem que o domínio era terra. Quem tinha mais terra dominava. E, logicamente, você tinha que ter guerreiros bem preparados tecnicamente, olha aí a questão da técnica, bem preparados tecnicamente, cavaleiros e soldados. Tinha que ter também bons equipamentos para a utilização nas lutas, como espadas, como lanças e tudo mais, ou seja, não só habilidade de trabalhar com usar esses materiais, mas também esse material e, logicamente, as montarias, né? No caso, a questão dos cavalos, né? Então, era essa ordem guerreira. A ordem terapêutica sempre foi a ordem terapêutica, que é a questão isso eles não percebiam, de certa forma, mas o soldado, o guerreiro, né, o cavaleiro, né, nessa época, né, o guerreiro, ele era um fidalgo e ele tinha uma saúde muito forte, né? Justamente por causa do seu treinamento,
da sua disciplina, entre outras coisas. Então, já havia os princípios de que o homem saudável é um homem que é um bom atleta, é um homem que é um bom lutador, é um homem que sabe se defender. Então, já tinha essa lógica da terapêutica, né? Do entendimento que um corpo forte é um corpo saudável. Esportiva por quê? Tem não só para as guerras, mas tem também os esportes, os jogos, né, que vocês vão ver lá na frente. E educacional, por quê? A educacional, de certa forma, iniciava porque havia um treinamento, né, eles treinavam, né, inclusive tem cenas de filmes que eles colocavam sacos de areia amarrados, e eles vinham com o cavalo treinando e transpassava a espada nesse saco de areia e sem cair do cavalo e derrubando o saco de areia. Então já havia quando se fala educacional, não é escolas. Eu falo educacional, é treinamento, é uma metodologia, um sistema de, entre aspas, ensino, né? Então, veja bem, vocês são professores, são profissionais de educação física, são práticos. Então é importante que entenda a nossa disciplina nesse sentido. Bom, isso aqui é só uma questão importante, perceber que houve uma diacronia entre o esporte e a educação física, que começou lá com o homem, utilizando o seu corpo, né, e procurando artefatos para a sua sobrevivência, né, e ele criou técnicas, logicamente, para como utilizar os artefatos e como correr, subir em árvores e outras coisas, as técnicas para isso, e também ele criou os seus artefatos, né? Então isso se transformou na sua metodologia, né? Ou seja, como ele transformar tudo em ações para poder se safar no ambiente hostil. Então, o início, né, vem da pré-história, aí vem a antiguidade, né? Que ela começa a se afirmar, os exercícios físicos. Depois, na Idade Média, se estaciona, como eu falei com vocês, o século da escuridão, a fase da escuridão, os 500 anos da escuridão, e depois, fundamentos da Idade Moderna, com balão de cobertor e outras coisas, nós vamos ver depois. E da Idade Contemporânea, se sistematiza, ou seja, o que é sistematizar? Tudo isso aí é transformado em um vasto campo de conhecimento, né, tanto de tecnológico, metodológico, seus fundamentos, as suas técnicas e as suas metodologias. Nós vamos entender muito bem nesse curso qual a diferença entre fundamentos, conceitos, técnica, tática e metodologia. Tá? Metodologia, gente, é simples, é um sistema. É um sistema em que a técnica e a tática estão ali dentro. É um sistema, é um curso, por exemplo. É uma forma de você trabalhar com certos princípios e fundamentos. Vamos lá. Muito bem. Então, só remontando o passado, se você analisar todas as atividades que nós temos hoje, a presença do corpo do homem primitivo está ali, né? Várias ações que nós temos hoje, usamos nadar, correr, trepar em árvores e tudo mais, arremessar, saltar, empurrar, pular. Isso vem desde a sobrevivência do homem até o seu uso cultural hoje no esporte, como basquete, saltar, como atletismo, você transpor obstáculos, pular, né, corrida de obstáculos, né, a própria corrida de 100 metros, que é muito veloz, ou seja, ele fazia isso para lutar fugir dos animais. Então, veja bem, com tudo está ligado. Eu falei uma palavra e vai ser uma questão que eu vou usar muito. Diacronia. Uma coisa é sincronia, é temporal, é ali, é agora. Diacronia é uma coisa que vem junto do passado. E a diacronia é muito importante entender, porque tudo é diacrônico. Ok? Muito bem. Logicamente, a gente entende o que fez o homem ter supremacia, por que ele, a nível corporal, conseguiu dominar as feras, né? É porque a sua supremacia vem do domínio do gesto de atirar objetos. Então, o homem, através de dominar, inclusive essa pegada aqui do polegar e do indicador, essa pegada praticamente é só os humanos que têm essa capacidade. Isso aqui fez muita diferença para o domínio da supremacia do homem primitivo em relação às habilidades motoras. Quando a gente fala do plano psicomotor, aí vem a questão do movimento inteligente. Porque, pessoal, todo movimento vem de uma ação psíquica. Todo movimento tem uma origem inteligente. Todo momento. Logicamente que os animais têm um instinto. Os instintos fazem eles testarem e
aprovarem seus movimentos, porque tem um sucesso, ele repete. Nós não, nós pensamos. Quando um movimento não dá certo para atingir alguma coisa, a gente muda a técnica de lançar esse movimento. Né? Se nós estamos lançando com as mãos fechadas, essa técnica aqui não deu certo, não está lançando adequadamente, você faz isso aqui, esse movimento. Então você vai tentando. Aí depois, no arremesso do disco do martelo, você tem um trabalho em torno do corpo, de circundar o corpo, para ter mais força para lançar o corpo. Então é a mesma coisa. Isso aí são técnicas que você desenvolve para ter eficiência. E esse plano psicomotor fez a diferença desde o homem da primitiva até o homem moderno. Por isso que até hoje as técnicas vão se diferenciando, o uso das técnicas vão se diferenciando, a metodologia de treinamento tem também se diferenciado para chegar aos resultados. E aí você tem uma metodologia de trabalho baseado em novas técnicas e novas táticas de uso dessas técnicas. Muito bem, continuando então, voltando então à questão lá da época da Idade Média e também da Idade Antiga, nós lembramos que, como já falou, houve a predominância guerreira, ou seja, era defender as terras. E o que isso tem a ver com a educação física? E o que isso tem a ver com vocês? Vamos fazer uma análise, não é diacrônico? Vamos voltar lá no passado, vamos voltar. Digamos que você seja, vamos dizer que o professor de educação física daquela época era um general estrategista. O professor de educação física naquela época seria um general estrategista. Como montar um exército que pudesse transpor todas as colunas de defesa do exército adversário? Então, como é que vocês treinariam os seus comandados? Quais seriam as técnicas de utilização do arco e flecha? Quais serão as técnicas em relação às lutas corporais? Quais serão as técnicas de lançamento de lanças? E, principalmente, qual seria a tática grupal para atacar ou defender? Aí vem a tática. Aí a gente faz aquela análise que a gente lembra para vocês. Se eu não tenho um grupo de atletas que tenham habilidades técnicas, conhecimento da técnica, de como, no caso aqui, como treinar a questão do arco e flecha, das lanças, da cavalgadura tal, como é que eu posso trabalhar a tática desses atletas? Como é que eles podem, né? Logicamente, técnica e tática não são ensinadas em separado, mas você tem, em um momento, da predominância técnica para que eles possam aprender a técnica para poder ser utilizado na tática. É igual um técnico de futebol. Eu tenho que ter um plantel de atletas tecnicamente muito bons, que sabem dar passe, que sabem dominar a bola, que sabem driblar, que sabem conduzir a bola, que sabem efetivamente bater um pênalti, bater uma falta, se posicionar, se oferecer para receber o passe. Então, essa questão técnica que precisa ser utilizada num comportamento, numa questão tática, que é o plano que tem o técnico de futebol, ou, no caso, o estrategista de guerra. Então, para fazer uma análise bem paralela, digamos assim, o profissional de educação física hoje seria, nessa época, um estrategista, um general estrategista. Ok? Só para vocês entenderem. Bom, então, esses cavaleiros, eles deveriam ser treinados para as grandes cruzadas e as guerras santas. Então, eles precisam de treinar. Logicamente que a ideia de treinamento daquela época não era a ideia de treinamento de hoje, mas existia, sim, uma forma de treinar, né? E outra coisa, nos momentos de ócio, o cavaleiro dedicava-se ao xadrez, porque não era guerra o tempo inteiro. Então, ele tinha que trabalhar também as questões mentais, né? O xadrez, o gamão e outros jogos de mesa. Por que ele tinha que treinar esses jogos? Qual é a estratégia de um treinador, por exemplo, para colocar os seus atletas jogando xadrez? Os seus atletas fazendo jogos de mesa e gamão? Justamente para entender tática. Perceberam? Então, é a forma de como o jogo xadrez é uma luta, é uma guerra e assim por diante. Ok? Bom,
E também, logicamente, eles treinavam a questão psíquica, aqui a mental, né? A questão cognitiva, mas também treinava a questão da força, a questão do domínio da cavalgadura, entre outros, através das caças, no caso dos javalis. E também tinha os jogos das corridas a pé, que é o quê? Condicionamento físico. Eles sabiam que prolongar-se numa luta tinha que ter uma preparação física. Logicamente, não é o conhecimento de preparação física que nós temos hoje. Vejam bem, a nossa disciplina ela é prática. A abordagem nossa vai ser prática sempre o tempo inteiro. Okay? Então, a atividade física naquela época, o que se tinha é uma atividade física voltada para o cavaleiro. Porém, ainda não tinha uma forma profissional de trabalhar, então não tinha uma sistematização desse conhecimento acerca da atividade física. É lógico, muita coisa ainda precisava ser discutida, mas ali já estava o cerne do treinamento esportivo e como a educação física é resultado hoje, até hoje, no dia de hoje. Muito bem. Aí vamos voltar, vamos lá na frente. Eu vou fazer isso sempre com vocês, e lá na frente um pouquinho, tá? Então, indo na frente um pouquinho, eu vou dizer para vocês, e aí então, como é que surgiu o esporte? Como é que, de uma atividade física como essa, com a intenção guerreira, ou terapêutica, ou tudo mais, se transformou em esporte? Só lembrando a vocês que esse diacronismo chegou no século XIX, principalmente na Inglaterra. E a Inglaterra ela reconfigurou todas as atividades em jogos, né, em lutas ou outras práticas locais, como está colocado aqui. E, na realidade, o que o inglês fez, né, que é a ideia do gentleman, é transformar o jogo em algo limpo, por isso que a ideia do fair play. Aí que tem as regras. Veja bem uma coisa interessante. Por que funcionam as regras? As regras dão uma certa condição de igualdade, né, com o que pode e o que não pode. Só que cada grupo, cada time, vai se organizar da melhor forma possível, mediante, mesmo com aquelas regras que são mediadoras, serem melhores nas habilidades técnicas e nas suas táticas de como invadir o campo adversário, né? Como fazer uma boa defesa e assim por diante. E evitar as faltas ou alguma coisa que seria o antijogo. Então, lembrando vocês que o esporte, sim, é uma prática corporal competitiva. O esporte ele é competitivo, ok? Desde que se entenda que existem dois grupos em contenda ali, existe uma competição. Tá? Mas a competição necessariamente não precisa ser um antijogo, né? Um desrespeito, uma deslealdade. O grande problema da competição é o desrespeito ao outro, né? É humilhar o outro. Tem que aprender a ganhar, tem que aprender a perder, né? Então, o técnico esportivo, as equipes esportivas têm que estar na mesma situação de igualdade. Como se faz isso? Aí surgem as regras de competição. Então, isso é importante para entender que, a partir desse momento, no século XIX, há a configuração dos jogos, no sentido de haver haverá uma competição que seja de acordo com o que a sociedade prerroga em relação ao que o ambiente no jogo tem que ser o ambiente social lá fora. Né? Lembrando, então, como eu estava falando, que a competição ou a competitividade recomenda a utilização de diferenciadas e surpreendentes técnicas, somadas às metodologias de trabalho de treinadores com visão tática. Olha que interessante esse termo aí. Olha, já que existe uma condição de igualdade, as regras colocam todo mundo numa condição de igualdade, né? O que se tem que fazer, então? A diferença está no poderio técnico de cada indivíduo ou jogador, né? Que vão ter ações surpreendentes técnicas, né? A metodologia de trabalho do treinador que pega todas aquelas técnicas ali, sistematiza as questões técnicas, se sistematiza num trabalho de treinamento que vai para a questão tática, ou seja, como utilizar a técnica dentro de um padrão ou de comportamento tático. Ou seja, a técnica é algo individual e o tático é algo coletivo. A grosso modo, é isso. Tá? Lembrando também que, mesmo que haja uma tentativa de igualar
as equipes a nível de mesmas questões de regras e tudo mais, cada time tem suas representações. O latino joga de um jeito, o europeu joga de um outro, o norte-americano joga de outro. Muito embora hoje, com a globalização, essas divisões culturais já estão um pouco abaladas, né? Então, por exemplo, essa representação social histórica que envolve o ato de jogar, por exemplo, a ideia do brasileiro, né? E aí nós vamos entrar nessa questão aí agora. Por exemplo, vamos falar do futsal, né? Do futebol, né? Futsal, porque eu adoro futsal, sou professor de futsal também. Então, a ideia do jogo, né? Houve a transformação do futebol. Então, parece que o futebol, no passado, com Pelé, Garrincha, entre outros, era mais romântico, né? Através da espontaneidade, sendo criativo. E hoje nós temos um futebol que é mais técnico, mais racional, né? E a aprendizagem se dá por treinamento de rendimento. Hoje, as equipes são trabalhadas, né, muito na questão do condicionamento físico, né, da força, e menos na questão, porque hoje o atleta corre mais em campo, né, o jogo é mais coletivo e menos individualizado. É uma maneira de se pensar, bom, pelo menos no momento, né, mas existem as diferenças. Então, só que tem um detalhe, essas dimensões do espontâneo, criativo, romântico, com o racional, técnico, tem tensões, ainda tem tensões, né? A gente quer ver um jogo com mais gols, mas quer ver um jogo criativo, espontâneo, por isso que a gente paga para os estádios, né? E essa tensão coexiste, né? Por exemplo, o Brasil, aquela ideia do Brasil romântico, né? Nós sabemos sambar, gingá, capoeira e tal, dança e tudo mais, e isso traria para o futebol vantagens criativas da espontaneidade, né? E do imprevisto nos nossos jogadores. Só que a coisa não está sendo mais bem assim. É tanto que a Fantásticas Fábricas de Chocolates, que foi o apelido dado à Alemanha, que deu de 7-1 no Brasil. Tirando as questões emocionais, tal, que eu não entro nisso, que eu não sou psicólogo, mas a minha análise em relação à tática, né? Taticamente, os alemães eram imbatíveis naquela época. Né? Eles sabiam tomar conta de todo o campo, sabiam se posicionar, isso taticamente, se posicionar no campo. Engraçado, parece que no mesmo local, né, em 2 metros quadrados, tinha 3 alemães. Então, eles sabiam se movimentavam em bloco, de forma sincronizada, voltavam e faziam a transição do ataque para a defesa para o ataque, de uma forma primorosa. E foi um futebol bonito que todo mundo viu e gostou, e se sagrou campeão. E o Brasil perdeu de 7-1. Tá? Eu não vou entrar na discussão psicológica, porque não é a minha avaliação, e na minha avaliação não foi exatamente. Claro que o psicológico abalou, de certa forma, mas isso, na minha opinião, aí é que está o problema, né? São outras questões que a gente precisa discutir. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que desde épocas, como no caso da Idade Média, né, os treinamentos voltados nas questões técnicas, que é como fazer as ações, as suas habilidades, né, motoras, e a questão tática é como usar, em que momento usar, de que forma usar, são elementos que vão estar constantes na evolução do esporte, da atividade física, além de ter outros contextos do esporte e da atividade física. A cada momento vai ter um contexto maior. A ordem guerreira, né, a ordem terapêutica, a ordem educacional, né? A cada momento, uma delas vai prevalecer. Vocês vão ver isso nos nossos estudos. Então, era isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante para que a gente possa aprender bastante nesse nosso curso. Ok? Um grande abraço para vocês e vamos adiante.